Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com as informações relativas ao setor sucroenergético, agora para trazer estimativa de safra. A consultoria Stonex passou a ver a moagem de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil na safra que vem, a safra 2023-24, em quase 590 milhões de toneladas, e a gente também tem números relativos ao saldo global de açúcar. Para a gente saber melhor sobre esses assuntos, a gente conversa agora ao vivo com o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, muito boa tarde, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Eu que agradeço pelo convite novamente. Bom, Marcelo, falei aqui em relação à atualização, né, nas estimativas de vocês da Stonex, estimativa que foi divulgada nesta terça-feira. Queria que você trouxesse para a gente esses números, né, porque a gente teve elevação, principalmente na moagem prevista para o próximo ciclo, não é isso? Isso mesmo. Bom, a gente trouxe então hoje as nossas estimativas, né, já estão circulando aí pelo mercado. De fato, a gente revisou a moagem para o ano que vem, né, para a safra 23-24. A gente já tinha esperado um TCH, né, uma produtividade maior nos canaviais do Centro-Sul, justamente porque o clima ele já vem excelente desde o ano passado, né, o clima que irrigou os canaviais para a safra atual, mas de novo esse ano a gente tem tido chuvas acima da média, que se por um lado tem atrapalhado a colheita, né, nos últimos meses que a gente tem discutido aqui, por outro lado ele vai ajudar na produtividade dos canaviais que vão ser colhidos lá em 2023 e 2024. Então, vislumbrando esse clima mais favorável e tendo, né, aguardando aí chuvas dentro do normal nos próximos meses, a gente espera, então, uma moagem de 587,6 milhões de toneladas, um pouco acima da estimativa anterior, e ainda assim, né, um pouco mais de 5%, né, do que deve fechar 22, 23, tá? Então, essa é a questão da moagem. O mix também a gente espera que continue sendo mais açucareiro, justamente porque o etanol continua em clima de incerteza, a gente não sabe se vão voltar os impostos, e mesmo assim ele está perdendo bastante para o açúcar ainda em questão de preço, né? Então a gente também espera um mix açucareiro de 45,5%, né, ainda bastante forte, e o etanol de milho também deve crescer mais 1 milhão de metros cúbicos, né, para 5,5 milhões de metros cúbicos. Então a gente tem uma esperança aí do setor tendo mais uma safra de recuperação, assim como tem sido 22, 23 de recuperação, 23, 24 deve ser aí num clima otimista para o setor canavieiro do Centro-Sul. Bacana, Marcelo. E quando a gente fala em termos de açúcar, imagino que essa moagem aí, né, bastante expressiva sendo prevista para o próximo ciclo, deve, claro, dar um incremento na produção de açúcar e do etanol. Você já até mencionou esse cenário de incertezas, mas a produção de açúcar, como é que fica, já que a tendência é de um mix mais açucareiro também, né, no próximo ciclo? Exatamente. A produção de açúcar deve se beneficiar, né? Justamente pela moagem maior, ou seja, mais disponibilidade de cana e também pelo mix, né? A gente estima um mix aí estável. Então a gente deve ter uma segunda safra seguida aí de recuperação. A gente viu 21, 22 teve aquela quebra, né, no segundo semestre, que prejudicou bastante o setor. Mas 2023 e 2024 a gente espera que a produção chegue a 35,6 milhões de toneladas, justamente maior disponibilidade de cana e mix açucareiro acima, né? Então isso deve ser de um crescimento aí de um pouco mais de 5%, tá? Então a produção de açúcar deve crescer e justamente isso é que o mercado está olhando, porque a partir de abril do ano que vem, né? Se Sim. tiver moagem maior e um açúcar ainda favorável, isso vai impactar certamente nos preços, né? No médio prazo aí. Marcelo, essa moagem estimada para o próximo ciclo, né, de 587,6 milhões de toneladas por vocês da Stonex, a gente pode dizer que a próxima temporada
deve, mais uma vez, ser marcada pela consolidação da recuperação dos canaviais e mais lá na frente a gente, de alguma forma, já consegue olhar uma possibilidade da gente voltar àqueles cerca de 600 milhões de toneladas, né, mais próximo de 600 milhões de toneladas, que é o recorde que a gente já registrou aqui no centro-sul do país nos últimos anos? Bom, então, é um pouco difícil, né, porque a gente depende muito do clima. O clima, ele tem sido uma chave. Por exemplo, esse ano, a gente tem a cana em pé ali, que a gente espera que vai ser colhida. 22, 23, a gente não mexeu na nossa moagem de 557,5 milhões de toneladas, mas o clima ele vai ser determinante, né? Então, as usinas elas estão atrasadas na moagem agora e devem colher acima do normal agora em novembro. Primeira quinzena de novembro já foi acima da média, a segunda quinzena deve se repetir essa tendência, mas também nos próximos meses, se, por exemplo, em março, né, a gente deve ter uma moagem também acima da média, se o clima não ajudar, pode ser que o fechamento não se concretize, mas a gente está acreditando que sim, a cana ela está ali, né, deve ser colhida, e a mesma coisa para o ano que vem. O clima a gente tem esperado que vai continuar benéfico para o Centro-Sul, e sim, deve ter uma recuperação tanto de área, a gente espera que a área cresça 1%, né, em 2023 e 2024, e com uma área maior, uma produtividade maior também, beneficiada pelas chuvas, a gente deve ter sim uma recuperação. Agora, se vai chegar aos 600, a gente acho que é um pouco arriscado para dizer, mas a gente tem sim, claro, essas duas safras de recuperação. O setor ele está sendo está sendo bem remunerado, principalmente pelo açúcar, não muito pelo etanol. Mas quem sabe, né? Aí para 24, 25 a gente não tenha uma nova rodada de recuperação, mas aí já está um pouco longe, a gente ainda não está pensando lá em 24, 25. Mas se continuar a tendência, né? E o setor ele está bastante otimista, é possível sim. Bacana. Marcelo, a gente tem aí 4 meses, né, até o início oficial da nova temporada, né, a safra 2023-24, que é essa que a gente tem comentado nesse início de entrevista. E imagino que muita coisa também deva rolar, né, durante né, a moagem da próxima safra, principalmente quando a gente fala em termos climáticos, né? A gente pode ver ainda mudanças nesses números de vocês ao longo desses 4 meses e também lá quando a gente tiver a safra iniciada? Bom, a gente sim acompanha, né? A gente divulga bimestralmente nossas estimativas, mas a gente está acompanhando aqui diariamente o mercado. Claro que agora ainda é um pouco cedo para dizer para ter algumas percepções da safra. O próprio mix é uma questão ainda que está em aberto. As usinas elas estão fixando, né, o açúcar de qualquer forma, porque os preços estão bastante favoráveis e isso impacta lá na frente, né? Isso a gente pode ter uma sensibilidade. Mas ainda existe muita flexibilidade para se mudar o mix do ano que vem. Então, o mix é uma das questões. A moagem, a gente consegue entender um pouco sobre a área que está em recuperação. 2022, 2023 deve ter uma queda um pouco, mesmo que leve, mas 23, 24 deve ter um crescimento na área. Mas é claro que, né, nos próximos meses a gente vai revisando os números, o clima, como você bem mesmo comentou, ele vai ser determinante, né? Qualquer alteração no padrão climático, algumas surpresas, chuvas acima da média, chuvas abaixo da média, a gente vai ter que acompanhar, porque isso impacta no TCH, né, diretamente. E a gente tem uma carteira de clientes também que sempre tem nos informado bastante sobre as condições das safras e que também ajuda bastante. E claro, a gente está muito perto, né, do produtor e tem informações que auxiliam muito o mercado a entender o que está acontecendo e nossos clientes também. Então a gente vai acompanhar. Agora, ainda assim é um pouco cedo para dizer, a gente está chegando no final da safra 22-23, mas o ano que vem ele deve mexer mais ali nas expectativas para 23 e 24, tá? Marcelo, o fenômeno climático Laninha, quando a gente fala em termos de clima, será um grande ponto de atenção para vocês e para o setor produtivo no próximo ciclo? Como é que vocês veem isso? Então, o Laninha ele tem um impacto um pouco menos mensurável, digamos assim, nas questões do Centro-Sul, das chuvas no Centro-Sul. É claro que o Laninha ele torna os padrões climáticos bastante instáveis, né, por várias regiões, mas só que ele impacta mais a região Nordeste, né, a padrão de chuvas no Nordeste. Mas é fato que o Laninha ele tem se acompanhado, lógico.
por ter um impacto indireto no Centro-Sul, mas principalmente por impactar safras globais, né? As safras na Ásia, na Tailândia, no Paquistão, na Índia, elas são bastante impactadas pelo Laninha. No caso, elas levam um excesso de chuva, que é o que aconteceu ano passado e esse ano ainda mais criticamente. E também a Austrália, né, nossos parceiros aqui do Hemisfério Sul, também tem sofrido pelo mesmo motivo, né, excesso de chuvas. Então, é determinante. O Laninha, existe chance, né, já se discute bastante no mercado, de ter um terceiro ano consecutivo ali de impacto do Laninha em várias, né, várias produções agrícolas, mas a gente vai acompanhar mais ele para ver as questões produtivas nas safras asiáticas, principalmente. Certo. Bom, Marcelo, falamos aí bastante sobre a próxima temporada, que é um ponto de Hum. grande atenção, né, do mercado, mas vocês também atualizaram as informações relativas à safra que está em andamento, né, na finalização praticamente. Me parece que muitas usinas agora já nesse mês de dezembro encerram, né, as atividades relativas a esta temporada, então imagino que a gente também tenha bastante informação atualizada sobre esse ciclo. O que você tem a dizer pra gente sobre a temporada 22-23? Aquelas chuvas que aconteceram nas últimas semanas de alguma forma impactaram, né, na colheita e na moagem dessa finalização de temporada? Bom, então, dei algumas pistas, né, sobre o 22 e 23, e acho que para a gente fechar aqui essa safra, né, que está se encerrando, a gente não alterou nossa moagem, a gente está bem confiante no nosso número de 557,5 milhões de toneladas. A gente crê que tem bastante chance, sim, de superar as 550, que é um número que ainda alguns agentes do mercado têm duvidado, mas que já começam a trabalhar com esse número, então o nosso número a gente está bastante confiante. E isso sim, claro, a colheita ela foi bastante prejudicada pelas chuvas, principalmente em agosto, algumas semanas de setembro, até outubro. E isso fez com que as usinas não deixassem de colher a cana, mas sim adiassem essa colheita, que é uma questão também que a safra começou atrasada. Então, a gente já esperava que ela fosse, né, ter um alongamento ali, durar um pouco mais do que o normal, algumas usinas funcionando até no começo de dezembro, né, mas assim, a gente já observou, como eu mesmo mencionei, uma primeira quinzena de novembro bem acima da média. E a segunda deve se repetir, tá? A gente tem até os dados da área de outubro divulgados pela Única na semana passada mostram que a safra está atrasada, então ela deve, né, que saírem os dados da segunda quinzena de novembro, a gente já vai ver essa moagem 22-23 ultrapassando a temporada anterior. Tá? Então, assim, esse é o principal ponto aqui para a gente de 2022-2023. Mas, como eu disse, o clima vai determinar se a gente vai chegar nessa moagem ou não. Porque com uma colheita acima da média agora no final do ano, e um março acima da média também, que deve acontecer, algumas usinas começando a colher antes, né, essa cana que a gente chama de pisada. E se o clima não ajudar, claro que vai atrapalhar a colheita, mas a gente está bem confiante. Agora, essa outra questão que a gente mudou para a safra atual é o mix açucareiro. A gente estava em 44,8%, que já era um número bem acima assim, do mercado, né? O mercado no começo do ano estava esperando um mix mais alcooleiro, porque estava olhando ali o momento do etanol antes da safra começar era excelente, mas que foi acontecendo diversos fatores aí no setor, a desoneração fiscal do setor de combustíveis, Petrobras reajustou os preços da gasolina, a própria safra começando, colocou mais oferta de etanol e o etanol foi perdendo valor. E a gente já esperava, não que isso fosse acontecer, né, mas que as incertezas no mercado de combustíveis que estavam colocadas no começo do ano fossem atrapalhar, vamos dizer assim, né, e as usinas já estavam também bastante fixadas. Então a gente já estava num número acima do mercado, 44,8%, mas a safra foi surpreendendo ao longo do tempo, né? Então a gente já está num mix acumulado de 46%. Sazonalmente ele vai caindo, né, até o final da safra, então a gente ajustou para 45,5%, esperando então, né, um crescimento em relação à safra passada. E também o ATR é um indicador que tem dado surpresa para a gente. As usinas parecem ter sido bem-sucedidas na estratégia de atrasar um pouquinho a safra, né, para deixar a cana um pouco mais tempo no campo, conseguir uma TR melhor, parece que aconteceu aí na média do Centro-Sul. Então, acho que esse é o panorama da safra 22-23, né? Diversas incertezas que a gente aqui já esperava que fosse acontecer, a gente está bem confiante nesse número da moagem, e é um açúcar que continua bastante favorável, e uma questão que deve aí se alongar
para a próxima safra. Perfeito. Bom, Marcelo, a gente também tem números relativos à safra global, né? Porque até uma informação que a gente já trouxe aqui no Notícias Agrícolas é de que a safra 21-22, que antes poderia ser marcada por um leve superávit, deve ter nessa nova previsão de vocês um déficit de pouco mais de 1 milhão de toneladas. O mercado do açúcar hoje, tanto lá em Londres quanto em Nova York, caía em parte do dia, né, e passou a subir. Imagino que talvez até atento aí a esses números com essa estimativa global, né, de antes de um superávit para agora um déficit de pouco mais de 1 milhão de toneladas. Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, vamos lá. A gente estimava, de fato, um superávit um pouco, assim, um superávit tímido antes, né, as estimativas de setembro, mas de fato a gente renovou, a gente revisou as estimativas de novembro para esse 1,2 negativo, né, 1,2 milhão de toneladas de déficit, justamente por conta dessa frustração na moagem do Centro-Sul. A gente viu os meses de setembro, agosto, setembro, outubro, bem abaixo assim, do que a gente esperava, do que o mercado esperava, né? Foram números bem frustrantes. E isso acabou colocando menos açúcar do Centro-Sul no balanço global de açúcar, tá? Essa é a grande questão, essa foi a nossa grande revisão para 21, 22, e ela é coerente com o que a gente tem visto. Para além do número, né, se foi um pequeno superávit, se foi um pequeno déficit, fato é que os últimos meses agora, principalmente esse terceiro trimestre, a virada para o quarto trimestre do ano, ele tem apontado bastante para o mercado uma situação de estoques imediatos de açúcar muito apertados. Então, preços físicos bem elevados, se a gente olhar os prêmios de exportação no Brasil, bem acima da média, né? E os spreads, ou seja, as telas no mercado futuro mais de curto prazo, bem mais caras que as de mais longo prazo. Então a gente tem um mercado aguardando, né, um aperto no curto prazo dos estoques, tá? E isso, né, diz mesmo nas nossas estimativas, quando a gente coloca que o déficit vai acontecer em 21, 22, a gente está dizendo que os estoques de passagem para 22, 23 devem ser menores. Isso se reflete nesses spreads longos, né? Entre o março de Nova York e o maio, a gente tem um spread de mais de 1 centavo. Isso é bem elevado, né? E isso significa justamente que o mercado está esperando uma oferta de açúcar maior em 2022, 2023, internacional, mas que ela ainda vai chegar. A gente está esperando ainda as definições nas safras da Ásia, principalmente. E como eu disse, no Brasil, né, no Centro-Sul 2023, 2024, se esse otimismo se materializar, e a gente espera que se materialize, a gente está falando aí de uma produção de mais de 35 milhões de toneladas de açúcar, né? Que é uma produção que teria um crescimento de 5% na safra do Centro-Sul. Então, é isso que o mercado está observando e a gente está apontando para isso na nossa estimativa, por isso o déficit em 21, 22 internacional. Perfeito. Marcelo, para a gente finalizar, queria que você resumisse um pouco aí como a gente deve ver o comportamento de preços do mercado diante dessas informações que a gente teve hoje nesse relatório importante divulgado por vocês da Stonex. Sim, então, bom, os preços eles tendem a acompanhar essa dinâmica, né, de oferta e demanda. E como eu mencionei, 22 e 23 ele deve ter crescimento nos principais exportadores. Então, a Índia deve produzir um pouquinho mais, a gente espera 36,5 milhões de toneladas, embora deva exportar menos, né, porque eles estão com estoques de passagem mais encurtados, isso, né, não ajuda muito eles exportarem mais, isso deve ser uma questão que o mercado está acompanhando. A Tailândia, a gente revisou o número de 11,5 para 11,2 milhões de toneladas, justamente pelo que eu mencionei no início da entrevista. O clima lá, ele atrapalhou alguns canaviais, teve alguns casos de alagamento, então a gente ajustou, né, em linha com as estimativas locais de moagem, que tem tido cortes também, mas, de todo modo, a gente deve ter crescimento nesses países. A Austrália também está passando por alguns problemas de atraso de safra, pode ter alguma perda ali em alguns canaviais, mas ainda com uma estimativa positiva. Isso significa justamente como eu mencionei, os preços eles estão apontando, né, em Nova York e em Londres para uma curva invertida, né, que a gente fala. Os preços, né, de mais curto prazo mais caros que as telas mais futuras. E isso indica justamente que o mercado está aguardando essa oferta maior.
A gente espera que no começo do ano que vem, né, o primeiro trimestre do ano que vem, seja o momento em que as cargas na Ásia vão entrar com mais peso no mercado, principalmente na Tailândia e na Índia. A Índia tem o pico da safra dela entre dezembro e janeiro. Então é o momento em que essas cargas, essa cana vai ser colhida, o açúcar é processado para exportação. Mesma coisa da Índia, né, que tem um calendário de safra bem próximo da Tailândia, desculpa, um calendário de safra bem próximo da Índia. Então a gente deve ter assim, os preços ainda pressionados, né? A gente viu subindo hoje, né? Não sei se refletiram os nossos preços, nossos números, né? Pode ser, justamente por isso que eu mencionei, um curto prazo ainda apertado, estoque de passagem apertado, mas que um médio prazo que a gente tem sido otimista, né? A gente está estimando 5,2 milhões de toneladas de superávit para 2022-2023 internacional, justamente pelo crescimento produtivo nesses países asiáticos que eu mencionei, mas o Brasil, né, o Centro-Sul, deve ser o carro-chefe, né? Vamos colocar assim novamente, com esse crescimento de moagem e mix açucareiro ainda bem robusto, né? Então a gente deve, os preços, né, como você mesmo perguntou, devem refletir essa situação de oferta e maior no mundo que deve chegar aí no ano que vem, principalmente. Certo, Marcelo, vamos acompanhando aí todas essas informações, viu? Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades aí da Stonex relativas ao setor sucroenergético e os outros mercados de acompanhamento de vocês, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Agradeço a todo mundo aí pelo convite e até a próxima. Até mais. Falamos aí, então, agora ao vivo, trazendo as informações relativas à safra 2022-23 e à próxima temporada safra 23-24 com Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas daqui a pouquinho tem mais informações ao vivo. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.